A vida que você deseja, ela já existe e eu vou te falar o porquê que ela já existe, como você ter acesso a ela, como você realmente viver essa vida que você tanto deseja. E eu quero trazer aqui de uma forma que talvez você nunca tenha ouvido antes e pode ser que faça muito sentido para você. Para mim faz muito sentido, por isso que eu quero poder compartilhar isso. É uma forma de repente você conseguir construir algo que você deseja. Imagina que tudo que existe nesse mundo, tudo, absolutamente tudo, em algum momento, isso foi um pensamento. Tudo que é físico, que foi construído, em algum momento, foi um pensamento. Então, por exemplo, aqui onde eu estou, tem uma escada de frente para mim. Essa escada, ela não foi construída do nada. Alguém em algum momento pensou numa escada, um formato de escada, ou em algo que poderia subir, fazer com que a pessoa subisse. Ela, em algum momento, foi um pensamento, antes dela virar material, antes dela virar a escada. O sofá que eu estou aqui, por exemplo, em algum momento foi um pensamento. Alguém pensou nisso. Mas o que acontece? Nós pensamos muitas coisas, porque o nosso pensamento, ele é acelerado. Ele é muito acelerado. A gente pensa milhares de coisas, muitas coisas ao mesmo tempo, durante o dia. E quando se trata de uma vida que nós desejamos ter, é necessário que a gente pense nela primeiro. Mas você precisa pensar muitas vezes. Por quê? Tudo aquilo que é físico, tudo, gente, um sofá, uma escada, um celular, uma casa, tudo. Tudo isso que é físico, em algum momento foi um pensamento. E esse físico significa que é um pensamento desacelerado. Ou seja, você desacelerou seu pensamento. É como se você pegasse aquela ideia que está ali, muito rápida, e você vai diminuindo, 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 até virar denso, até se materializar. E quando se fala de um cenário de vida, de algo que você quer viver, funciona exatamente da mesma forma. E como que a gente pode construir isso e desacelerar essa vida que nós queremos ter? Como o nosso pensamento ele é acelerado, você precisa focar no que você quer. Primeiro no seu pensamento. E como eu faço isso? E aqui eu vou trazer algumas dicas para você. Uma das coisas que eu faço, que é primordial, é eu anotar aquilo que eu estou pensando a respeito do que eu quero. Ah, mas comigo, gente, se eu falar para vocês o tanto de coisas que já aconteceram na minha vida, porque eu anotei, e tem uma que aconteceu, mas eu não vou poder falar agora, eu vou esperar um pouquinho, mas eu vou mostrar, contar depois para vocês, que foi uma das maiores criações que eu acho que eu fiz na minha vida. Tudo aquilo que eu quero fazer, tudo aquilo que eu quero para minha vida, eu sempre anoto, porque a minha mente, ela pensa muito rápido. Então eu preciso anotar essas coisas para poder conseguir ter o norte, para saber o que eu vou fazer, como que vai ser, para realmente me dar clareza. Eu sempre falo isso, em dar clareza para nossa mente, a gente realmente focar. Então, eu anoto muitas vezes. Eu sempre anoto no presente e em formato de gratidão. Então, isso é um exercício que eu faço muito. Então, às vezes eu repito, eu tenho um caderno aqui que eu tava até olhando ele, porque eu sempre troco, porque acaba as folhas, né? E aí eu acabo comprando outro e fazendo tudo de novo. Mas nesse caderno, eu vi que desde o ano passado, eu já tinha escrito praticamente as mesmas coisas quase que todos os dias. Então, há quase um ano. Então, era exatamente algumas coisas, às vezes muda um detalhe ou outro, mas assim, o foco no principal, no que é mais importante, ele sempre permanece. A rotina que eu quero ter, as coisas que eu quero viver. Eu escrevi isso já há muito tempo, mas só nesse caderno já faz mais ou menos um ano que eu venho fazendo isso. Então eu sempre anoto, principalmente quando eu acordo em algum momento, e você pode também acordar, às vezes, em algum momento assim do dia ou da semana, que você tá desanimado, que você tá meio que sem saber o que fazer, que você tá meio assim para baixo. E escrever aquilo que realmente importa para você te ajuda. Te ajuda a ter um norte, te ajuda a focar, te ajuda a ter direção do que realmente você quer, do que realmente é importante. Então façam isso, vale muito a pena. Parece uma coisa simples, uma bobagem, mas não é. E não é só eu que estou falando, muitas pessoas ensinam sobre isso. E se funciona para um, por que não pode funcionar para você? Eu acho que não custa nada a gente tentar, né? Fazer algo diferente do que nós estamos acostumados. Quem sabe o nosso resultado não muda. Então, é anotar, que
o que a gente quer, é anotar, manter ali o foco no que realmente é importante. Feito isso, você já colocou ali no papel o seu pensamento, você já deixou escrito. Qual que é o próximo passo de fazer isso? Soltar. Você precisa soltar. O que é soltar? Não é me preocupar? Não. Não é ficar ansioso, não é ficar ali preocupado, meu Deus, vai acontecer quando? Você precisa soltar, porque o quando isso acontecer, não é você que controla. Você não controla a data, o dia e o horário. Isso não faz parte de você. Imagina que Deus, ele faz 50% da parte dele e você faz 50%. O 50% que você faz é isso, é você anotar as coisas, você ver as oportunidades e aceitar. Deus, ele vai cuidar dos caminhos. Ele vai te dar os caminhos, os comos, o dia e a hora. Não é você que faz isso, é ele, entendeu? O universo, Deus, ou aquilo que você acredita. Mas, quando você fizer essa anotação, você estiver claro ali no papel, você já desacelerou um pouquinho o seu pensamento. Diante disso, vão surgir oportunidades, e muitas vezes da onde você menos imagina. E você precisa estar atento. Mas atento como? Toda hora preocupado, perguntando, não. Você soltou, certo? Você tem certeza daquilo que você quer, tá no seu coração, você soltou. Agora, você pode ter certeza, gente, porque é matemática, isso acontece. Vão surgir oportunidades, vão surgir insights para você, coisas vão vir para você. E você precisa estar atento. Em qual sentido? De ficar mais sensível, ter mais percepção das coisas. Então, por exemplo, alguém comentou alguma coisa com você, sei lá, um emprego. Então, ou um relacionamento, né? O seu objetivo é ter um relacionamento ou ter um emprego. E aí, de repente, surge uma pessoa que às vezes você nem dá muita credibilidade, você fala, nossa, nada a ver essa pessoa. E essa pessoa começa a falar algo com você sobre emprego, sobre ou uma pessoa que conhece. E às vezes, só pelo fato de você não dar credibilidade para aquela pessoa, você nem quer ouvir o que a pessoa tem a dizer. E aquilo pode ser uma oportunidade. Então você precisa ter um pouquinho de paciência e falar, ok, o que essa pessoa tem para me dizer? E ouvir. E perguntar, mas você conhece? Mas, sabe, você também se interessar. Porque às vezes a oportunidade vem e nós não damos credibilidade para as coisas que acontecem e a gente deixa a oportunidade passar. Então a gente precisa estar atento a isso. Eu lembro uma vez que eu queria arrumar um emprego no determinado lugar, num horário específico para ganhar um valor X específico. O valor não era exatamente o que eu queria, mas estava entre o valor, porque eu coloquei lá o mínimo e o mínimo que eu precisava pelo menos é isso, para viver. E os horários e tudo certinho, e eu queria muito, assim, do lado da minha casa. E eu fiquei um tempão meditando sobre isso, que eu queria muito dessa forma. E aí a minha mãe, ela já estava comentando comigo sobre um lugar que precisava para trabalhar, mas eu não estava dando muita credibilidade. Porque assim, falava, não, imagina, isso daí não nada a ver. E ela já tinha tocado no assunto várias vezes comigo. Até que teve um dia que eu falei assim, ok. Perguntei pra ela, tá, mãe, mas como que é esse negócio? Ah, é assim, assim, assado, mas fala com fulano de tal que você vai ver. Liguei pra fulano de tal, conversei, fui lá. E, gente, era exatamente aquilo que eu estava procurando. E eu trabalhei com essa pessoa por mais de um ano. Era exatamente o que eu precisava. Era perto da minha casa, dava pra ir a pé, era o salário que eu conseguia realmente me manter, era o que importava. Tinha flexibilidade, o horário era bom, era tudo muito bom. Só que assim, lá atrás, eu naquela minha teimosia de, mas não vou dar crédito pra isso, porque, meu, nada a ver. Se eu não tivesse feito isso, de, tá bom, deixa eu entender, deixa eu ouvir o que ela tinha a me dizer, não teria dado certo. Então, muitas vezes, as coisas acontecem dessa forma. A gente não dá crédito para as coisas. E aí, deixa passar. Então, você precisa começar a ficar mais atento às oportunidades que vão surgir. De repente, pode ser uma ligação, pode ser uma pessoa que você não conhece há muito tempo. E aí, você pode comentar, não tem problema você comentar com a pessoa, porque eu comentei com a minha mãe, falei, olha, queria mudar assim, mas eu queria que fosse dessa forma, perto de casa, e não sei o quê. Então, às vezes, vem uma pessoa comentar sobre alguma coisa de empregos e você pode também, né, falar, eu tô procurando dessa forma. Pode ser que o fulano te fale, olha, fala com o fulano, né, de repente dê certo. Ou, eu quero muito um relacionamento, mas não encontro pessoas legais, não sei o quê. Aí, de repente, vem um amigo que é legal, ou que conhece uma pessoa que é legal, você fala, e aí te apresenta essa pessoa. Ou não seja, não sei o que você quer, mas independente do que seja, as oportunidades vêm dessa forma. Sabe, elas vão surgindo, ou às vezes é uma ideia que você tem, deixa eu passar naquele lugar para ver se é bom. Eu vi, de repente,
lembrei de uma coisa, deixa eu ir ali para ver, deixa eu resolver isso, deixa eu ligar para fulano. São 10, a vida, ela vai, assim, eu tô te dando possibilidades, mas as possibilidades, elas são infinitas. São infinitas, podem vir diversas oportunidades, diversas formas, entendeu? Que a vida, ela trabalha assim. Não se, você pode até se surpreender. Feito isso, quando essas oportunidades chegarem para você, você vai ver que muitas delas podem estar ali de acordo com o que você quer. Só que você precisa só tomar um certo cuidado, porque dentro dessas oportunidades pode ser que chegam coisas que é parecido com aquilo que você quer, mas não é exatamente o que você quer. Então, para isso você precisa ter ali muito certo, anotado até no papel se for possível. Porque às vezes você acaba perdendo tempo com uma coisa que não é exatamente aquilo que você quer, sendo que o que você quer é diferente. Mas às vezes só porque é um pouquinho melhor, é um pouquinho parecido, você acaba aceitando. E isso pode fazer com que atrase um pouco mais em você viver a vida que você quer, em você realizar os seus sonhos, realizar os seus desejos, porque você às vezes acaba aceitando menos, tá? Então, quando você passar por todo esse processo de você anotou, você viu as oportunidades, você vai ver que a vida, ela vai começar a te encaminhar para aquilo que você deseja. E é nisso que o seu pensamento, que era acelerado, começa a desacelerar. Pelo fato dele começar a desacelerar, tudo aquilo que você quer viver vai começando a se concretizar. É que durante o processo você vai lapidando, você vai melhorando, você vai crescendo, vai evoluindo, até se tornar real, até se tornar físico. Quem fez uma escada, por exemplo, primeiro teve a ideia. Depois da ideia, ela foi buscar ver as oportunidades, a forma como seria, como queria estruturar isso, foi lapidando. Isso leva tempo até realmente conseguir chegar no objetivo, até conseguir chegar na ideia final, até conseguir materializar isso, tá? Então, se você, a vida dos sonhos que você quer hoje, ela já existe. Primeiro nos seus pensamentos e depois ela desacelera. E quando você menos perceber, quando vai chegar um dia que você vai falar, caramba, hoje eu estou vivendo aquilo que realmente eu queria, tá? Isso é uma das formas da gente conseguir viver a vida que a gente quer, tá bom? É isso, um beijo e até o próximo vídeo.